Quem é casado aí, escreve aí para mim. Quem tá noivo, quem tá namorando, quem sonha em casar, escreve aí para mim. Deixa eu entender no público como que tá a situação de vocês para a gente já ir entrando no clima da live. Então, quem é casado, escreve aí para mim. Quem vai casar, quem tá noivo, quem tá namorando e pensa em casar, beleza? Que aí eu já vou começar. Ah lá, Norico casada, Trejaque casada, Marilene bastante gente casada. Olha que bacana. A Elisângela Piovisan casada, a Duda namorando. Pensa em casar, Duda? Casada, a Roberta casada, a Rosane, a Cris, a Priscila, a Estela divorciada, a Pati casada, a Margarete casada, a Érica Gregorini, minha querida amiga, beijo Érica casada, a Emília, Caroline casada, solteira, mas sonha em casar e ter família, a Gasola. É isso aí, Fran, essa live também para você. Recém-casada, a Camila Sartori, olha que bacana, a Duda falou que pretende casar, a Lídia casada, o Marlon noivo, a Viviane separada, o Marlon morando junto já. Não, beleza. É um casamento, né? É uma união estável. Casada não, a gente não quer se referir só ao papel, não, né? É o papel, a união, a união. Então acredito que agora a gente já vai dar início à nossa live, tá, pessoal? Já peguei aqui uns depoimentos, quem quiser continuar escrevendo, pode continuar escrevendo pra gente aí, tá bom? Então o tema, ele se trata do seguinte, né, pessoal? A gente colocou aí o que é que você ainda está faltando você saber sobre ser feliz no casamento, né? E por que a gente fez essa live? Porque a Viviane, não penso mais em casar de novo. Talvez mude sua opinião, Vivi. Talvez casar no papel, mas talvez viver junto. O ser humano nasceu para viver junto, né? A gente não nasceu para viver sozinho, eu acho. Mas enfim, cada um tem sua opinião. Mas vamos ver se a gente consegue influenciar na sua opinião, tá bom? Então, às vezes a relação a dois, ela nos prega algumas peças, né? Exatamente por faltar algumas coisas que não ensinaram pra gente durante a nossa vida, a nossa formação, desde criança, adolescente, às vezes por não nos ensinar algumas coisas, a gente não aprendeu, a gente às vezes vai muito despreparado para uma relação. E as coisas que eu vou falar com vocês hoje é bem profunda, tá? Então, a gente vai muito despreparado. E quando chegamos despreparado nessa relação, tanto o homem e uma mulher, passada aquela primeira fase da relação, que eu vou explicar um pouquinho e falar sobre ela, passada essa primeira fase, a gente entra em colapso com o casamento, né? E a gente entra em colapso. E esse colapso faz com que duas pessoas passem a sofrer bastante. E se vêm os filhos nessa condição, os filhos também sofrem, né? Se esse casal resolve ter filho ainda sem um processo de cura, um preventivo, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, aí os filhos carregam pelos pais e aí vira um melodrama, um emaranhado, uma confusão terrível e que muitas vezes resulta no fim de um relacionamento. E a gente sabe que o que faz um relacionamento terminar não é o corpo de uma pessoa. Talvez o corpo é o primeiro caminho que nos atrai. Mas sem dúvida não é o corpo que faz finalizar. A gente pega mulheres bonitas casadas com homens lindíssimos e vice-versa e que se separam. Por exemplo, na televisão nós tivemos algumas celebridades, né? Como por exemplo a Graziella Massifera com o Cauã Raymond, que se separaram, duas pessoas lindíssimas. Em Hollywood, por exemplo, Brad Pitt, Jennifer Aniston e depois com a Angelina Jolie se separaram, perfeito? O próprio Tom Cruise lá com a mulher, com a Nicole Kidman, casal lindíssimo, se separaram. Então o que a gente sabe é que às vezes um rosto bonito, um corpo bonito,
talvez seja um atrativo para o início do relacionamento. Mas hoje está mais do que provado que isso não segura relacionamento, né? As estéticas. Então, o que faz duas pessoas se separarem? Eu acredito, por tudo que eu estudo, por toda a minha vida, as experiências que eu tive na vida, tudo que eu consolidei, eu acredito que as pessoas se separam porque alguma coisa faltou para elas saberem antes de entrar no casamento. Então, alguma coisa que não te contaram quando você vai para um casamento, tá bom? Aí você escuta as crenças, né? Uns falam assim, casamento é muito bom, o outro fala, ih, casou, meus pêsames, aquelas brincadeiras, né? Então, mas o fato é que falta detalhes muito importantes de autoconhecimento para a gente saber de conteúdos que poderiam fazer toda a diferença no início de um casamento, né? Eu digo para minha esposa Sara que se a gente está junto, graças a Deus, mas eu falo assim, se a gente tivesse começando o nosso casamento, se lá atrás a gente soubesse lá no começo o que estava rolando, com certeza teria poupado muitas coisas desnecessárias que a gente acabou vivendo, tá bom? Então, é essa dica que eu vim dar para vocês aí. Para quem já é casado, tá casado, mas mesmo assim dá para olhar para aquilo que eu vou explicar. Porque até hoje eu também sou casado e eu olho com a minha esposa sobre esses detalhes, fizemos várias curas, corrigimos vários desses pontos, né, que não contaram pra gente sobre uma relação a dois, né? E você que é noiva, está namorando, melhor ainda. Inclusive o seu namorado, o seu noivo, a sua namorada, o seu namorado, deveria estar aí na live, né? Deveria estar aí para ouvir essas coisas também que eu vou comentar aqui, porque é de um valor monstruoso, tá? Eu sinto que é de um valor monstruoso e tem ajudado muitas vidas. Então, vamos lá, para vários detalhes. O que não te contaram, a primeira coisa que não te contaram sobre uma relação? A primeira coisa, então nós vamos falando de vários tópicos e vamos nos aprofundando. A primeira coisa, que quando você sofre numa relação amorosa, o problema não está no seu cônjuge. O problema está naquilo que você trouxe da sua própria vida. A gente espelha muito de nós mesmos no outro. A gente não faz um diálogo interno com a gente mesmo. Eu me coloco espelhando sobre o outro as questões. Então eu não tenho problema com a minha mulher. Eu tenho problema das coisas que eu vivi na minha vida e eu acabei carregando para minha relação, tá? Carregando para minha relação. É isso que aconteceu, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, você aí que casou e que não se olhou, não olhou para suas condições, não olhou para a sua relação, você corre um risco sim de levar para o teu casamento um problema que não é seu. E jogar para a tua mulher um problema que não é dela, e vice-versa. Porque muitas vezes aquela pessoa como você também, não é você. Ali é uma persona que você criou por causa dos traumas e das condições que você teve e que você não olhou. Tá? E que você acabou levando para o casamento. Então esse é um ponto importante. Nunca é o problema do outro, pessoal. A gente precisa parar com essa historinha. Não, meu casamento não está bem porque meu marido é assim. Claro, seu marido tem 50%, sua mulher tem 50%. Mas você atraiu isso, né? A gente já falou isso aqui em outras lives, tá? É o seu conteúdo projetado no próximo. É isso que dá merda. Desculpa o termo, tá? Mas é para vocês não esquecerem. É isso que dá merda. É o seu conteúdo projetado no próximo. Porque você não se olhou. Então, qual seria a importância quando vai se entrar numa relação a dois? Qual seria a importância de se olhar primeiro? Quando você quer fazer um concurso público para a Polícia Federal, nós sabemos que a Polícia Federal tem prova prática. Você imagina se você estiver fora de forma, se você estiver descondicionado, você não aguenta dar uma corridinha de 1 quilômetro, você já está com a língua de fora. Como é que você vai passar no concurso da polícia? Você vai ter que se preparar
Você vai ter que se preparar para você poder ir para esse concurso, não é? Por que o casamento a gente não faz isso, né? Por que eu não me preparo para uma relação a dois? Eu acho que que beleza, vamos lá, vamos em frente, vamos juntar aí, beleza. Não é bem assim. E sabe por que a gente não se prepara? Olha que coerente o que eu vou falar para vocês. Eu vou até tomar um gole de água para molhar as palavras. Olha por que é coerente, por que a gente não se prepara para o casamento. Porque no início das relações a gente é envolvido por um amor que os gregos, né, os filósofos, Platão já falava disso, que é o amor porneia. O amor porneia. Então quando você começa uma relação, normalmente o que te atrai é o corpo, a mulher o corpo do homem e o homem o corpo da mulher. Normalmente você é envolvido por um amor chamado porneia. Esse amor é um amor da paixão, é um amor puramente sexual. Ele é puramente sexual. Então você acredita que você está apaixonado e que aquela pessoa é a pessoa da sua vida. Porém, esse amor porneia, ele te transforma, ele te cega completamente. E vai custar caro isso para você com o decorrer da sua relação. Porque o amor porneia, ele vai durar normalmente ali um ano, estourando 1 ano e meio. Se durar 1 ano e meio. E o amor porneia não é um amor empático, não é um amor de conexão. Ele é um amor de troca. Troca pelo quê? Pelo sexo. Então, bem, amor, vamos na feira comigo? Vamos na feira comigo? Você odeia a feira. Mas você vai na feira porque você sabe que você vai comer ela depois. Esse é o amor porneia, tá? E não adianta você falar que isso não existe, que isso é estudado, isso é classificado. Então, normalmente, claro que existem pequenas exceções, mas no mundo tudo existe exceção. Mas a maioria dos casos de relacionamento, o amor porneia, aquele amor pornô que vem, ele te cega. Então você acha que aquela pessoa vai dar tudo certo. Não, essa pessoa é para mim. E isso aí já começa a tua ilusão, tá? Então, por isso que eu pergunto para vocês, né? Como seria, sabendo disso, como seria a gente se preparar antes, né? Sabendo, cara, eu vou estar apaixonado, mas eu já sei que a paixão ela cega, eu quero estar com essa mulher ou com esse homem para o resto da vida, ou pelo menos por muitos anos, enquanto Deus permitir. Então eu preciso tomar alguns cuidados e olhar para os meus conteúdos para que eu não leve para a minha companheira ou para o meu companheiro projeções de mim mesmo, frustrações e projeções horríveis de mim mesmo. Vocês conseguem entender? Então, esse é o primeiro ponto, é o amor porneia, né? Depois nós temos uma outra classificação que é o amor eros. O eros já melhora um pouquinho. Ele tem uma parte sexual muito ativa e a gente sabe da importância da sexualidade para a vida inteira de um casal, porque quem não faz sexo é irmão, quem não faz sexo é pai e mãe, é amigos. Então uma coisa que um casal precisa muito para se conectar com a vida é a parte íntima, mas não pode ser só isso. Então o eros ainda é um amor muito erótico, muito ainda envolvendo o corpo, mas já começa a ter um pouquinho de conexão. A terceira categoria é o amor filia. O amor filia, esse sim, esse tem intimidade, eu não falo nem sexo, esse tem intimidade. O amor pornô, né, o porneia e o eros tem sexo. O amor filia tem intimidade, tem troca, tem o fazer amor. Sabe aquela expressão que você fala assim, eu fiz amor hoje. Isso é o filia. Filia é quando o seu companheiro tem empatia por você. É quando o seu companheiro tem uma conexão muito forte com você. Existe a troca. Porque uma relação a dois, pessoal, é uma relação de troca. Tá bom? A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Então, esse amor filia, ali você não se separa. Ali você tem uma
uma vida mais longa. Sabe quem que me dá a impressão desse amor que me veio na cabeça agora? É o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, né? Eles construíram uma fonte de amor de tantos anos, eles têm um carinho para falar um com o outro. Isso não significa que eles não tiveram desafios, desavenças, mas me parecem ser um exemplo de um poderosíssimo amor-filia, né? Que esse é o amor que a gente queria conquistar. E a próxima categoria e último é o amor ágape, né? O ágape é um amor que ele não é de troca, ele é apenas de doação. É o amor, por exemplo, de uma mãe por um filho, tá? Esse é o ágape, ou seja, eu não penso em retribuição, eu só quero dar, eu não espero nada em troca. É um amor absurdamente elevado, né? Porém, ele não é interessante para a relação de casal. Porque quando eu tenho um amor ágape com a minha mulher e eu só dou, 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 isso vai violar a lei da troca, isso pode trazer muitos problemas para a relação amorosa. Casal é troca, é filia. Ágape é mãe e filho. Os animais, por exemplo, o cachorro tem um amor ágape pelo seu dono. O cachorro não espera nada em troca. Se você espancar ele, se você abaixar, ele vem para você pedindo carinho. É um amor lindo, mas é um amor que cabe a algumas instâncias, tá? Para a relação a dois, nossa, com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, com o nosso noivo, o amor ágape não é interessante, tá? É interessante a gente trabalhar, estudar para chegar até o amor filia, que é o amor da troca. Eu dou, eu recebo, eu tenho empatia por você e a gente tem uma intimidade, você por mim, e a gente tem uma humildade incrível e nós temos uma cumplicidade incrível e nós temos uma troca íntima incrível e aí a gente faz amor, né? Então, o sonho de todo mundo, e se você não sabia disso, agora deve ser o seu sonho, é chegar com o seu companheiro no amor filia. Só que para isso acontecer, muita coisa tem que ocorrer antes para você chegar no amor filia. A primeira coisa que precisa acontecer é você entender sobre você. O que te impede de chegar num amor filia? E para isso, já comentamos sobre as nossas dores internas, vai precisar de coragem, de força de vontade sua, né? Para atingir esse nível, para olhar para as suas dores e para aquilo que te bloqueia, para as suas projeções que você leva para o seu relacionamento, para o seu ego, né? Que tenta te proteger e te afastar do teu verdadeiro eu, porque o teu verdadeiro eu sofreu, teve dor, ou teve abuso sexual, ou teve frustração, né? Ou teve raiva. Então o teu ego te joga para um estado que não é você, é um estado protetivo mesmo, né? Talvez o ego seja o nosso, é necessário, mas seja a nossa a primeira doença mental, seja o próprio ego, né? Tem gente que defende essa teoria, tá? Seria o nosso próprio ego. Ele é necessário, mas acontece que ele toma um caminho de domínio muito grande dentro de nós e que acaba nos afastando de poder tomar decisões que seja eu mesmo. E eu acabo criando uma persona, persona vem de personagem, um falso eu, já fiz conteúdo também sobre isso, e isso acaba me afastando de um lugar interessante, de um lugar comum, tá? Que poderia me fazer crescer, um lugar mais maduro, um lugar mais conectado, que me permitisse chegar a um amor filia. Então você quer chegar no amor filia, você vai ter que olhar para as suas sombras, abraçar as suas sombras, se permitir ser ajudado nas suas sombras, porque é uma outra ilusão, né? Às vezes a gente acha, porque a gente estuda muito, eu quero tentar me encaixar dentro das minhas próprias teorias. Muitas vezes isso não dá certo. Às vezes eu preciso ir até um lugar e receber uma ajuda. E essa ajuda, ser humilde para isso. E essa ajuda ajudar você a transformar os seus conteúdos, né?
Porque você não tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. A gente tem responsabilidade. Então a nossa responsabilidade, principalmente quando eu pretendo me envolver com alguém e quando eu pretendo ser pai, a minha responsabilidade é muito grande de olhar para os meus conteúdos, para eu livrar a minha companheira ou meu companheiro de algo pesado, de ter que despejar na minha companheira, ou respingar na minha companheira, conteúdos mal resolvidos da minha parte, não é? Então, esse é um primeiro passo muito grande para eu chegar no amor-filia. Você quer ver dentro desse conteúdo uma coisa que eu queria falar para vocês? É muito interessante. Você sabia que uma das coisas que não te contaram sobre o casamento são, e que você, quando você chega lá, você chega com ilusões, né? Exatamente por causa desse amor porneia, de ter começado com muita intensidade. Então você chega no casamento e você tem muitas inocências. Inocências de que o outro companheiro é seu, ou que ele falou para você que ele não vai te enganar, então ele falou, ele não vai te enganar. Isso para homem ou para as mulheres. Que o homem vai te atender em tudo o que você precisa, que ele vai aceitar o que você quer sempre, o homem é a mesma coisa, que vai ter uma mulher calma, uma mulher que como é que fala, que tenha uma resiliência grande, que realize todos os seus desejos, que faça a sua sopinha, que corte a sua unha, que arranque a sua cutícula. Sabe essas coisas? A gente entra às vezes num relacionamento com muitas ilusões. E sabe por que a gente entra com muitas ilusões? Vou falar primeiro da mulher. A mulher que entra com muita ilusão no casamento é a filhinha do papai. Essa mulher, ela tem uma tendência a entrar com muita ilusão no relacionamento. Porque o pai protegeu tanto, o pai foi um sinônimo tão grande de perfeição, que ela entra no relacionamento esperando do marido aquele pai maravilhoso que ela teve, que tratava ela na mão, que fazia tudo para ela, que resolvia todos os problemas dela, e aí fica pesado para o cônjuge. Então essa expectativa que você joga no teu marido, ó, de novo aquilo que eu falei lá, os seus conteúdos projetados no seu cônjuge. Então a mulher olha para o marido e às vezes começa a perceber que não é o pai. E aí ela começa a entrar numa desilusão muito grande. Começa a ficar triste esse processo de desilusão, tá? Então, isso é uma inocência. Ao passo que, ao contrário, também é verdadeiro. Uma menina muito ferida com o pai pode entrar no relacionamento e, inclusive, atrair um homem muito parecido com o pai. Isso também é verdadeiro. De novo, os seus conteúdos bloqueando você numa relação. Que depois que passar o amor porneia, na transição do eros para o filia, você não consegue chegar no filia. Porque já acaba ali no eros, você já encerra o relacionamento. Projeta a própria imagem do pai no outro. Então, tanto o pai muito protetor, aquela menina filhinha do papai, quanto também o vazio de pai muito forte, o vazio terrível de pai, a hiperproteção de um pai, pode fazer com que um elemento, um ingrediente incrível para você entrar já fadado a um insucesso no relacionamento seu. E por quê? Porque você é ignorante, porque você não sabia, você não procurou estudar isso, você não procurou se prevenir nisso, você não procurou o autoconhecimento sobre isso, você não expandiu a sua consciência sobre isso e o estrago foi grande lá no seu relacionamento, que hoje está uma porcaria, porque passou a fase porneia, né? A fase porneia e erótica passou. Aí quando tem que entrar no filia, aí não tem filia, aí vem as disputas de poder. Quantos casais disputam poder, né? O que é basicamente uma disputa de poder? É ficar procurando na relação quem está certo. Olha que loucura isso, cara. Quando você fica brigando na relação para provar que você está certa e o outro está errado. Isso é uma disputa de poder, que não vai levar você a nada e afasta você do amor filia. E por que se disputa? Por que se disputa poder? Exatamente porque
você não trabalhou os seus conteúdos, você não está curado. Você não está curado dos teus conteúdos e você está vivendo a dois. Você está tentando sobreviver a dois e não viver. Viver é diferente de sobreviver. Você está tentando sobreviver à sua relação. E aí naquela transição, depois que passou aquelas novidades de ver teu marido pelado e o marido ver a mulher pelada, do coração bater mais forte porque tirou a calcinha, isso passa, né? Aí ali você vê num desespero, porque é o desespero, porque ali o relacionamento iria pro filia, mas você não consegue fazer isso acontecer. Porque a tua dor, o teu conteúdo é tão grande e projetado no próximo. Aí vem as ilusões, as desilusões, as expectativas, né? O quanto as expectativas, elas são um sentimento bem infantil. Ah, eu fiz uma expectativa disso, uma expectativa daquilo. Maurício, você não faz mais expectativas? Não, eu já fiz. Hoje eu não faço. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Nossa, tô louco uma quarta-feira, tô louco para ir no motel com a minha esposa. E aí, às vezes, eu fico numa expectativa dela também querer. Mas aí eu percebo que ela chega, ela não fala nada, aí eu também esfrio, aí eu vou dormir triste, porque eu fiz uma expectativa. Isso é criança. Isso é um comportamento infantil. Porque um adulto falaria assim, ligaria para ela durante o dia, amor, tô pensando muito em você, tô com uma vontade imensa de ir num motelzinho com você hoje pra gente namorar. O que você acha? Como é isso para você? Olha só, eu expresso meus sentimentos. Eu não fico esperando do outro. Expectativa vem de esperar algo. Se eu não espero, se eu coloco o que é minha necessidade, eu não me frustro com ninguém. Você entende? Por quê? Porque quando eu coloco as minhas necessidades, expresso meus sentimentos e as minhas necessidades, eu estou diante de uma coisa muito madura que se chama comunicação. E uma boa comunicação, quem consegue fazer são só os adultos. Criança não faz comunicação. Criança espera. Eu espero. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live. Eu não jantei ainda. Estou com um pouco de fome. Aqui. Aí eu falo assim, nossa, estou aqui dando a live pensando, será que a Sara, minha mulher, fez uma sopinha para mim? Que ela fez uma sopinha? Aí termina a live, eu chego em casa, não tem sopinha. Aí eu fico emburrado. Aí eu faço bico com ela. Não é? Aí eu faço um bico, porque a minha esposa não atendeu às minhas expectativas. Isso é infantil, pessoal. E se eu falasse para ela, amor, eu vou começar a live aqui, você tem condição de fazer uma sopinha para mim, para a hora que eu chegar eu já tomar uma sopa quente? Porque eu tô com uma fome bastante importante. Olha só, a minha mulher poderia decidir se ela pode ou não me atender, e se ela não puder me atender, ela vai explicar por quê. E eu consegui expressar meus sentimentos para trazer essa necessidade para ela. E aí vai ser ótimo eu chegar em casa se ela puder fazer a sopa que eu queria, ou a comida que eu queria. Não é? Mas não, a gente não projeta nossas necessidades, a gente não sabe nem ler os nossos sentimentos e a gente acaba criando expectativas demais. E expectativas frustradas, expectativa não atendida, quer dizer, gera frustração. E aí você começa no teu casamento. Aí tudo que você tinha que melhorar para ir para o amor filia, você não consegue. Aí você para no eros. Aí a chance de você romper a relação é muito grande. Porque você não olhou para os seus conteúdos. Porque você não se observou. Então talvez o que não te contaram, né, sobre a relação a dois, pode ser feliz no casamento ou na união estável, como queira, eu acho que não te contaram é que você precisa ser responsável. Que não é tão simples assim como fazer um jogo de futebol, reunir amigos e fazer um jogo de futebol. Viver a dois não é um processo tão simples. E olha que bacana você conseguir chegar nesse nível antes de ser pai ou mãe. Seus filhos não precisam carregar suas dores. As dores da mãe ou da relação. Não é?
Então, o que eu acho que não te contaram é que você tem que ser responsável. Você vai entrar numa relação a dois. Você tem uma pessoa para olhar. Você tem que entender que casamento é troca. Porque se não for troca, você fica esperando do pai e da mãe, né? Olha o que acontece. Olha que pepino, né? Quando você vai para uma relação e você não entende que uma relação é troca, imagina o homem também, é o contrário, o homem filhinho da mamãe. Meu, filhinho da mamãe, você acha que tem alguma outra mulher no mundo que vai competir com a mãe dele? Então, por exemplo, aqui, ó, a Fabiana coloca, eu não ia ler não, mas eu vou ler aqui que é importante. Estou num relacionamento onde ele diz que, mas não se desvinculou da ex-mulher e de vínculos familiares. Bom, é que ela colocou aqui ex-mulher. Mas eu fico preocupado mais daqueles homens que não se desvinculam da mãe, da relação com a mãe. Ela colocou aqui, vínculos familiares. Quando o cara é o filhinho da mamãe, ele entra num complexo materno, ele vai para uma relação esperando que a mãe faça tudo, que a mãe coce a frieira dele. Cara, você acha que vai ter alguma mulher que pode competir com a mãe de alguém? Não tem, é desumano. Mas ali na hora do amor porneia, do fuck, do lepo-lepo ali, tá tudo lindo, é tudo lindo essa fase. É a fase onde te ilude, onde você tem as ilusões, nossa, esse é o homem da minha vida, ou é a mulher da minha vida, a hora que vai passando essa transição pro Eros, que aí, como é que essa transição passa? É a hora que você percebe que o sexo não é tudo. Aí o que esse cara vai fazer? Ou essa mulher, pode ser vice-versa, vai te trair, vai para um outro amor erótico, ou um outro amor pornô, porque não consegue chegar no filia. O filia é um amor maduro, é um amor empático, é um amor de troca. Não é só eu que dou. Então você, mulher aí na tua relação, se você só está dando para o seu marido, está se ferrando. Eu peguei uma mulher no consultório que falou assim para mim, doutor, eu vim aqui porque eu tô de luto, meu marido me deixou por outra. Eu falei, poxa, que pena, eu sinto muito. Foi muito triste e tal. E olha, doutor, eu fiz tudo por esse homem. Eu falei, bom, agora eu entendi porque que ele te largou. Agora eu entendi por que ele te largou. Porque não se faz tudo pelo outro. Isso é ágape. Ágape é só amor de mãe para filho. O dia que você for mãe, você vai ter um amor ágape. O dia que você for pai, por exemplo, eu tenho um amor ágape pelos meus filhos. Eu os amo incondicionalmente. Independente se eles retribuem meu amor, o amor por mim. Agora, amor em relacionamento é condicional. Eu quero troca, eu quero receber também. É uma lei do amor. Então, se você tem esse conteúdo, que você é o filhinho da mamãe, que você tá lá apegada ao filhinho da mamãe, você vai para uma relação sem curar desse conteúdo, o que acontece? O que você vai ter de cara num processo? Você vai esperar da mãe, mas a sua mulher não é a sua mãe. Sem contar que o filhinho da mamãe, quando você é a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe, você se mantém muito infantil, num estado de infantilidade muito grande. Então você cria expectativa, você se frustra, que foi o que falamos agora há pouco. E tudo isso te impede de chegar no amor de um casal realmente, que é o amor filia. Entende, pessoal, como é sério isso? Então, o que não te contaram, resumido numa palavra, o que não te contaram sobre ser feliz no casamento, responsabilidade. Porque você não é culpado por você ter trauma. Você não é culpado por ter sido filhinho da mamãe. Você não é culpado por ter sido abusada ou abusado sexualmente. Você não é culpada por nada. Mas você é responsável para se curar. Para ter coragem de olhar para as tuas sombras e se curar em respeito a você mesmo e ao próximo que você vai se relacionar. É curioso, né? Por exemplo, eu sou um terapeuta. O que vocês acham que eu tenho que ter para ter a coragem e a petulância de receber um cliente dentro do meu consultório? O que vocês esperam que no mínimo eu tenha?
Eu pego pessoas aqui que abrem a vida para mim, que contam dramas, que estão sofrendo na vida. Eles vêm até o meu consultório. O que é esperado de mim? O mínimo. O mínimo é que eu tenha autoconhecimento, consciência expandida, ética, moral, respeito, responsabilidade sobre o meu cliente. É o mínimo. É o mínimo. Agora, você quer entrar numa relação, viver com uma outra pessoa achando que você está pronto, porque você é um comedor nato, porque você é um pegador no sexo, ou porque você está num amor pornéia desgraçado, que vai acabar te afastando e vai acabar te pregando uma peça terrível para que você esteja em rota de colisão com o término do teu relacionamento. Então a gente precisa ser responsável por nós. Eu não vim perfeito no mundo. Eu sou um ser humano comum e imperfeito. Você é. Todos nós somos. E isso, cara, que fantástico que é isso. Mas como um ser humano comum e imperfeito, exatamente por entender que eu sou assim, eu não posso bater no peito, pessoal, e achar que eu vou para um relacionamento e, pessoal, não, eu tô pronto. Cara, você tá pronto para ir para um relacionamento? É só você fazer um retrospecto da sua vida, você que está aí ouvindo. Veja se você está pronto. Veja como está seu casamento. Veja se você realmente está pronto. Observe o comportamento seu, observe o comportamento do seu marido, veja se você está pronto, porque a gente tem essa mania, essas crenças. Não, eu estou pronto, eu não tenho problema nenhum. Não tem. Se a pessoa falar isso para você, já é um motivo para você não casar. Se falar que não tem problema nenhum. Porque não tem responsabilidade. Não tem nada de errado com a gente ser imperfeito. Não tem nada de errado com eu ter um passado ruim, um passado sofrido, os traumas que eu tive, porque a minha mãe também não era perfeita, o meu pai não era perfeito. Mas cabe a mim, como adulto, amadurecer e entender que eu preciso olhar para mim. Eu preciso fazer uma academia para minha mente, para os meus traumas. Você não faz academia para o teu corpo? Você não vai lá e ficar puxando ferro não sei quantas horas e por não sei quantos dias na semana? Então, por que você também não se permite? Cara, deixa eu procurar um profissional para que eu possa olhar, porque eu estou começando uma relação aqui, estou namorandinho, ou já estou num casamento e eu queria ser uma pessoa melhor. Primeiro para mim e segundo com uma responsabilidade com quem eu estou, com a pessoa que eu estou do lado. Isso é o mínimo que se espera de uma relação. Então, para você aí que está se identificando, dá tempo. Dá tempo de vocês buscarem essa ajuda, esse auxílio. Dá tempo. Para vocês que estão começando, por que não fazer o preventivo? Olha, estamos começando a namorar, vamos se tratar? Vamos olhar, que às vezes eu tenho alguma coisa inconsciente. Cara, o nosso inconsciente é 90% do teu cérebro, da tua mente é inconsciente. Meu, você só tem 10% de consciência. Cara, como é que você vai para um casamento, para uma relação a dois, e você fala que você está pronto? E sabe o que é perfeito? É perfeito que isso também não vai servir só para o casamento. Se você for um empresário um dia e tiver funcionários, se você olhar para os seus conteúdos, você vai lidar melhor com o seu funcionário, sua empresa vai ter mais sucesso, é para tudo. Nós estamos hoje falando aqui de relação, de casamento. Mas é para tudo. Cara, vocês têm ideia? Então, eu acho que está na hora da gente disseminar isso, né? A gente precisa ter responsabilidade exatamente por saber que a gente é imperfeito. Quando você compra um carro usado, o que você faz, né? Eu sei que carro é um papo mais de homem, tem muita mulher na live, mas eu acho que você pode... Um beijo pro meu amigo Gazola aí. Beijo, Gazola. Grande amigo. Então, assim, eu sei que a maioria das mulheres, pelo menos a maioria não liga muito para carro e tal, mas é um exemplo fantástico. Quando você compra um carro usado, o que você faz, cara? Você leva no mecânico, você faz uma revisão, você mexe nos freios. Você não faz isso? Você não faz um preventivo?
para você poder viajar com a tua família. E mesmo o carro zero, ele passou por essa revisão na concessionária. Então, olha que interessante. Para ele poder ser vendido, ele passa por um controle de qualidade, então ele passa por uma revisão. Aí a gente quer se relacionar e eu não quero passar por uma revisão interna? Que responsabilidade é essa? Isso para homem e para mulher. Você entende? Então assim, eu preciso fazer a minha revisão, cara. Eu estou vivendo com uma pessoa. Eu tenho 10% de consciência quanto a 90%. Eu preciso revisar isso dentro de mim. Eu preciso ver quais são os meus conteúdos, quais foram meus traumas, quais foram os problemas que eu tive, essas disfunções que eu tive, porque eu mereço ajuda. Eu não sou um bandido por isso. Então, responsabilidade. Uma coisa também super interessante, hoje a gente falou desse amor porneia, né? Esse amor porneia. Você abre o Instagram e canais de comunicação, TikTok e outras coisas, o que a gente vê? A gente vê mulheres usando o seu corpo de uma forma, já falei isso também em outras lives, usando o teu corpo de uma forma tão vulgar, porque preconizando só o bonito, aí atrai homem que quer comer ela, eu já falei isso aqui. Se você vai no Instagram e só faz foto do teu corpo, do teu rebolado, da tua bunda, das tuas coxas, depois você não sofra pelo tipo de homem que você vai atrair. Porque você vai atrair um homem que foi pelo seu corpo. Ele não estava preocupado com a tua inteligência. Então, com relação à primeira categoria de amor dos gregos, de Platão, que é o porneia, pô, perfeito, você foi perfeita, mas depois você não reclama. Porque mulheres gostosas igual você tem trocentas mil. Aí sabe o que esse cara vai fazer? Ele come você. Quando ele perceber que não tem mais graça tirar a tua calcinha, ele vai procurar outra, para ver se tem algo diferente. Você vai atrair esse tipo de homem. Aí ele vai procurar outra porneia. Então você vê que nível que nós estamos, né? Homem manipulando mulher para ter a sua mãe perto. Homens manipulando mulheres com mentiras, com coisas, para quê? Para o seu lado infantil gritando absurdamente. Complicado, né, pessoal? Complicado. Então a palavra dessa segunda-feira no mês das noivas é responsabilidade. E serve para você que está aí casada, você que está casado, serve para você que está namorandinho, você que está noivo, você que está solteira e pretende encontrar uma pessoa, já vai se tratar. E também tem homens se expondo, muito bem, Marina Braga. Tem homens também se expondo aí, de monte. Atraindo, e mulheres caindo também nessa manipulação. Sexo se manipulando, a gente vê. E depois, mais tarde, brigando para disputar poder, para ver quem que está certo dentro das suas teorias. Olha que pesado isso. Olha que forte isso. É isso mesmo, Marina. Você está assustada com o meu vocabulário come, mas é um vocabulário que é vulgar, porque essa fase porneia, Marina, é só isso que o homem quer e que a mulher quer nessa fase porneia. Quando você chega no amor filia, não tem mais esse vocabulário. Não existe mais isso. Aí é o fazer amor. É por isso que eu estou colocando dessa forma. Tem um contexto. Então, me desculpa se mexe com você, mas é exatamente isso que eu estou falando. É dolorido. É uma dor. E ninguém fala sobre isso, ninguém se expõe sobre isso. É por isso que está como está. Então, para assumir esse vocabulário come, você tem que chegar num amor filia. Porque aí é o amor verdadeiro. Aí é o amor de entrega, de troca. Aí é o fazer amor. Quer você queira ou não, doa o que doer. Porque isso é do ego.
Aí o cara pega você lá na academia, ele sai falando para todos os amigos. Ó, comi a fulana, cara. Saí com ela, comi ela, que delícia. É isso. Nesta fase porneia, eu não estou querendo dizer que precisa ficar nisso. Exatamente nessa live eu estou falando para a gente ir para um patamar maior, para que a gente atinja o amor filia. E lá eu concordo com você, não existe essa palavra. Lá é o amor, é a entrega, é a empatia, é a compaixão, é a troca. Lá é o fazer amor. Só que para chegar lá, nós precisamos nos curar dessa dor, ser responsáveis para olhar para o nosso conteúdo. Olhar para o nosso conteúdo. Para crescermos, para atingirmos uma maturidade. Atingirmos uma maturidade que me permita ter respeito pelo outro. Porque o que a gente está vendo hoje é uma total falta de respeito nas relações. Não esqueçam que eu tenho autoridade para falar isso porque eu sou terapeuta. Eu pego isso em consultório direto. Tá? Eu não sou um cara que estou achando. Eu vejo isso. Eu trabalho com isso. Então eu tenho know-how para falar isso. Tá bom? Vocês querem fazer perguntas? O Felipe colocou aí, reprogramação biológica é excepcional. Depois que adquiri um pouco de conhecimento que a RB traz, trouxe sentido, muitas mudanças. A Marilda, eu diria que todos precisamos de tratamento. E olha que lindo falar isso, Marilda. Nós somos humanos comuns e imperfeitos. Precisamos de ajuda. Não dá para sentar no trono e achar que eu sou uma pessoa, que eu estou certo e o mundo está errado. Não dá, tá? Eu tenho que ter responsabilidade de me olhar para a minha dor, olhar para o meu conteúdo, sabe? Colocar o meu ego no lugar dele, porque o meu ego vai querer me proteger. O meu ego não vai querer que eu olhe para as minhas dores, que eu olhe para... Meu ego quer me manter sempre, eu tô certo, tudo tá correto. Vamos estudar, gente. Tá tudo certo eu ter trauma. Cara, eu tive um monte de trauma que eu me tratei. Um monte. Mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar isso e ir ao fundo, em respeito a mim mesmo, em respeito às pessoas que eu amo. Então você imagina o meu cônjuge. Ô Marlon, tem como conseguir uma sessão para mim essa semana? Ô Marlon, tem que ver lá com a secretária, viu? Muito bom, doutor. E se o casal está disposto a se olhar, é possível sim a chegar ao amor filia. Aí sim. Aí nós estamos falando de um vocabulário lindo, aí nós estamos falando de um vocabulário de troca, realmente, como eu disse. Tá? O nosso objetivo de um casal, mas mesmo o amor filia é um amor condicional, ou seja, o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou e eu recebo, porque quem quer só receber ainda é filhinho, tá bom? Tem que dar também. Quanto mais terapia eu fiz, mais quero fazer. Não tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha do quê? Hoje eu fiz uma sessão de terapia com o querido terapeuta Mário Sérgio, lá de Curitiba. Eu fiz uma terapia hoje, às 4h40 da tarde. O problema é quando só um está disposto a olhar. Então, Fran, já me falaram sobre isso. Maurício, quando que você acha que realmente uma relação chegou ao fim? Claro que quando acabou o amor, acabou a relação, tá? Mas também uma relação pode chegar ao final quando uma das partes senta no trono e infelizmente não quer se olhar. Isso pode indicar o fim de uma relação. E se você não quiser chegar ao fim dessa relação, você vai continuar sofrendo, eu sinto muito. Tá? Agora, não existe amor ideal, não existe aquela história de alma gêmea, isso para mim é furado, tá bom? Agora existe sim crescer a dois, desde que os dois, que são humanos e imperfeitos, assumam a responsabilidade de olhar para os seus conteúdos. Que aí eu chego na minha relação muito mais inteiro, na minha inteireza. Aí o masculino pode completar o feminino, como o yin e o yang e o yin.
E aí imagina chegando os filhos. E aí, chegando os filhos, esses filhos com pais adultos, curados, responsáveis, esses filhos podem ter uma passagem muito grande. Aí você vai dizer assim para mim, Maurício, então a sua mãe e o seu pai foi irresponsável, porque eles não fizeram esse preventivo que você está falando. Foram irresponsáveis. Não foram culpados, mas foram irresponsáveis. Só que na minha mãe e no meu pai não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Ninguém dava live ao vivo para falar sobre essas coisas. Não tinha live para eles aprenderem. Então é inadmissível no mundo que nós estamos vivendo hoje de internet, de conhecimento, conteúdos gratuitos espalhados por aí, é inadmissível hoje você não se permitir olhar para a sua dor. Ser responsável. Beleza? Falta fazer um movimento. É muito confortável, muito cômodo deixar como está. É isso mesmo, Marilda, porque o ego quer isso. O ego quer esse conforto. O ego, ele veio para atender os prazeres do id. O id são prazeres, prazeres mundanos. Então é prazer que se quer. A Edna, eu e o meu esposo tivemos dificuldade para termos filho naturalmente, porque ele teve câncer por 15 anos, mas está fazendo a constelação. Vimos que eu também carregava traumas, então ele ficou mais aliviado. Olha que legal, Edna. Olha que bonito isso, saber que vocês são humanos, imperfeitos. A humanidade atrai a gente. Quando você percebe que uma pessoa é humana, quando você está numa relação e o seu cônjuge assume as suas falhas, o lado humano e procura ajuda, olha como isso aproxima o casal. Olha como aproxima o casal. Não é? Então, é exatamente isso que a gente espera. Tá bom, pessoal? Pô, que gostoso essa live, hein? Acho que deu 1 hora, até passou um pouquinho. Fiquei feliz, tá? Fiquei feliz. Então, a palavra desta noite, responsabilidade para se relacionar. Responsabilidade com você mesmo e responsabilidade para com o outro na sua relação. Isso é o que não te contaram, tá? Então eu torço para que vocês possam ter ficado felizes, né, com esta live. Essa live vai ficar gravada assim, vai para o YouTube, tá? Ela vai estar lá no YouTube para vocês. Lembra nosso YouTube, Reprogramação Biológica Oficial. Top, parabéns, que conteúdo, obrigado, Denise, maravilhoso, sabe as palavras, gratidão sempre, Thalita foi maravilhoso, parabéns, doutor, a Kátia, eu peço, a Elisângela, eu peço desculpas para você se às vezes o linguajar, ele às vezes fere, né? Mas muitas vezes é preciso essa chacoalhada para que vocês possam desenvolver no despertar, tá? Desenvolver. Às vezes só falar mansinho também não adianta, beleza? A gente precisa dar uma chacoalhada. Adelaide, obrigado pelo conteúdo. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês, mais esse tempo junto com a gente, essa família que a gente está formando. Lembrando, hein? Quem tiver interesse no EAD, em breve a gente já vai soltar, hein? A segunda turma. Não perca essa oportunidade. Clica aí no link da bio, tá? E faça lá todo o seu contato, a sua inscrição, que o Murilo vai estar entrando em contato com vocês. Venha fazer parte da segunda turma, tá bem legal o EAD, tá? A Marina. Oi, Marina. Esse entendimento sobre equilíbrio é fantástico. Me fez entender o que não posso salvar no mundo, mas me responsabilizo por mim e trazer a leveza, escolhas para a próxima geração. Perfeito, Marina. Responsabilizar sobre si mesma. É isso que vai mudar o mundo. Se todo mundo se responsabilizasse de verdade e saísse do trono, a gente poderia dar um grande salto, tá? Oi, Cleci, beijo, obrigado. Tá aí a Cleci, olha quanta gente colocando aí. A Edna vai fazer o curso comigo. Prazer, Edna, você vai adorar, querida, modéstia à parte, tá? O curso está muito belo, as pessoas que estão fazendo estão dando um feedback pra gente espetacular. O conteúdo é lindíssimo, é transformador, né? Faz você sair do ponto A para o ponto B da sua vida, né? Um curso de transformação, tá? Parabéns, doutor. Olha lá o Felipe falando. Obrigado, Felipe.
falando sobre o curso de reprogramação, né? A Anne Matos, Aulão. Obrigado, Anne. Beijo por você estar aí. A Laíra, ó, como sempre, sabe as palavras, obrigado, aprendi muito com você. Eu que agradeço, gente. Vontade de ficar aqui como sempre, tá? Recebendo esse calor de vocês. Mas vamos voltar para casa lá, a família. Obrigado, Marina. Deus abençoe você também, querida Denise. Podia ser lives no lugar de novelas da Globo. Olha, Marina, vamos fazer isso, viu? Eu acho que seria bem mais útil também. Oi, Denise. Vamos fazer isso, Denise. Eu acho que melhoraria o mundo, viu? Com certeza, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Quarta-feira, acompanha a gente lá na Rádio T, tá bom? Tem uma frase que eu ouvi uma vez: nos apaixonamos pelas nossas próprias patologias. É isso aí. Gratidão, mestre Gazola, sempre aí a Fran. Um beijo, Fran. Obrigado para você, viu? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Quarta-feira, Rádio T. Quinta-feira, Maurício Responde. A partir de amanhã, terça e quarta, as perguntas nos stories. Faça a sua pergunta lá, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui, hein?